Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam protegidos dentro de casa e que essa semana a gente consiga aí dar conta das atividades programadas. É um momento diferente, né? Mas que aos pouquinhos a gente vai se adaptando e vai aprendendo, né? Eu estou muito preocupada em trazer para vocês a aprendizagem, né? Então, apesar de colocar as atividades para vocês lá no grupo ou no Google Classroom, eu quero me aproximar de vocês para garantir que a gente aprenda. O que eu vou fazer aqui hoje é um pouco de uma revisão que a gente já fez em sala de aula, mas como as atividades que eu preparei elas são de revisão, eu quero lembrar vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então eu vou trabalhar aqui, vou me diminuir aqui na tela e espero que vocês entendam aí o que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. A primeira coisa que vocês têm que saber, né, que a gente vai trabalhar aí a questão dos tipos textuais e dos gêneros textuais. Antes disso, para a gente saber o que é tipo de texto ou que é ou gêneros do discurso ou tipos do discurso, que é o que vai aparecer lá na apostila para vocês, a gente precisa primeiro entender o que é um texto, tá? E aí, quando a gente está em sala de aula, vocês me falam muitas vezes que um texto é um conjunto de palavras, ou é um conjunto de frases, ou é um conjunto de parágrafos, né? Que vocês têm uma certa razão quando falam só isso. Mas, e se eu tiver, aí eu pergunto para vocês, né? A gente tem texto sem palavra nenhuma? Ou sem frase nenhuma? Ou sem parágrafo? Vou deixar passar aqui para vocês alguns exemplos e para vocês ficarem refletindo de o que é um texto, tá bom? Então, olha lá, eu tenho uma placa de trânsito sem palavra nenhuma, sem frase nenhuma, né? Olha lá, uma partitura, uma carta. O que mais que vai aparecer aqui para vocês? Uma tirinha de jornal, né? O que é isso aqui, gente? É um convite, né? Olha lá uma bula de remédio. Olha lá um cartaz com imagens, com frases, né? Não tem parágrafos. Olha lá uma notícia, uma reportagem. Olha lá um bilhetinho. E até, meus queridos, um meme, né? Hoje em dia a gente tem aí o meme invadindo as redes sociais e a gente tem essa infinidade aí. Eu pergunto para vocês, tudo que passou aí para vocês é um texto? Vocês acham que a placa de trânsito é um texto? Vocês acham que uma mensagem no WhatsApp é um texto? Quem lida aí com música, uma partitura é um texto, o cartaz é um texto, né? Então a reflexão que a gente vai fazer é justamente sobre isso. Então, texto, o que a gente tem assim, de uma forma bem curtinha, numa forma bem simples, né? Um texto é qualquer enunciado, né, que traga pra gente uma mensagem que tenha um objetivo, ou seja, uma intenção, né? Por que eu mando um bilhete ao invés de eu mandar uma carta? Ou por que eu escrevo uma mensagem no WhatsApp ao invés de eu mandar um bilhete? Qual é a minha intenção? E que faça um sentido. Então, em sala de aula, até brinco com vocês, lá eu invento uns símbolos que falam não tem nada a ver, né? Então, tem que fazer sentido. Eu não posso sair por aí inventando as coisas, as pessoas têm que entender. A ideia de um texto é que a gente se comunique. E para a gente se comunicar, precisa haver aí, então, a intenção e esse propósito de comunicação, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que é essa aqui. Não é eu misturando um monte de ingredientes que eu faço uma receita. Existe todo um processo, uma ordem. A mesma coisa é com o texto. Eu não posso juntar um monte de palavra e dizer que aquilo lá vai se tornar um texto, porque não vai, né? Pode trazer até confusão isso. Para ilustrar isso, eu tenho uma tirinha também que eu acho o máximo, que a gente também vai perceber que esse sentido
vai se dar através de um contexto, de uma situação. Então vejam aqui, a gente tem antiga essa tirinha do tempo do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Então ele chama aqui o governo FH, Fernando Henrique. E aí lá os personagens perguntam, né, que nota você daria para esse governo? Aí o outro responde, nota 10. Só que quando você vê a tirinha como um todo, ele fala 10 quilômetros por hora. Percebam que o contexto faz o sentido mudar. Numa primeira leitura, a gente acha que a nota era 10, que era boa, mas quando você lê o resto, você percebe que 10 quilômetros por hora já não é uma nota 10, né? Então vejam, para eu falar um pouquinho sobre essa tirinha também, eu tive que explicar para vocês que se dava lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando vocês nem tinham nascido, porque talvez vocês não tivessem entendido. Então vejam que todo o sentido depende do contexto. Então a pessoa que está dando a mensagem, está escrevendo um texto, ela precisa se preocupar com isso, tá? E aí a gente tem então entendemos o que é texto, né? O texto tem que ter mensagem, tem que ter objetivo, por que eu estou escrevendo, e tem que fazer sentido, tá? Então, aí vem a parte dos gêneros textuais. A gente vai classificando os textos de acordo com a função que aquele texto exerce numa situação de comunicação, né? Então, o que é a situação de comunicação? É por que eu estou me comunicando. Então, eu até brinco com vocês. Hoje, a gente está se comunicando muito por WhatsApp, né? Mas imagine um cenário em que eu não consiga mandar uma mensagem de WhatsApp e que eu tenha que sair de casa rapidinho e minha mãe vai chegar, por exemplo. O que você faz? Geralmente você deixa um bilhete na geladeira, na porta, né? Que é uma coisa rápida. O que eu preciso, sei lá, resolver um problema na companhia elétrica, cortar a minha luz por algum motivo, eu preciso resolver um problema. Geralmente você manda um e-mail. Pode ser que eles peçam para você escrever uma carta. Então tudo depende do porquê que você está escrevendo e qual que é o seu objetivo. Então, a situação de comunicação, ó, que vocês estão vendo aqui, é que vai definir que tipo de texto, que gênero textual eu vou escrever. E eu falei com vocês que, e vou adiantar, que eles são infinitos os gêneros textuais. Hoje em dia, quase a gente não escreve carta. Mas a carta, durante muito tempo, desde antes de Cristo, ela era utilizada como meio de comunicação. Hoje a gente tem outros meios, né? Olha eu aqui fazendo uma aula, uma videoaula para vocês, coisa que 2 meses, 3 meses atrás a gente não precisava, né? Então percebam que a situação de comunicação, a minha necessidade, vai fazendo com que surjam novos gêneros textuais e que outros gêneros deixem de ser usados, tá bom? Então tudo vai depender do momento histórico, de onde vai circular, né? Então eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Se eu não tivesse uma plataforma para gerar esse vídeo para vocês, não iria funcionar. Então tudo a gente pensa, quem é que vai ler esse texto, a linguagem que eu vou utilizar, tá bom? Então, os gêneros textuais, eles são infinitos. Eu acho que eu tô atrapalhando vocês aqui na tela. Aqui. Eles são infinitos, tá certo? E vão surgir e voltar e desaparecer de acordo com a necessidade do momento, tá bom? A professora tá aprendendo a ser youtuber. Vamos ter paciência aí com algumas falhas técnicas, certo? Bom, pensando nisso, lá, acabei de falar, podem surgir novos, podem desaparecer, podem se transformar. Então, eu tô falando aqui dos gêneros textuais, mas eu fiz uma tabelinha, eu peguei na internet e vou aproveitar essa tabelinha. Para vocês perceberem que os gêneros textuais, eles são infinitos, mas a gente tem... E aí vocês vão ver na apostila, tá aparecendo como gêneros do discurso, é a mesma coisa, tá, gente? Tipos textuais ou tipos de discurso é a mesma coisa. Gênero textual é a mesma coisa do que gêneros do discurso, tá? Discurso é qualquer enunciado que tem aí uma função e aí é a mesma coisa que texto. Tá? Então a gente está trabalhando com sinônimos. Isso é importante, porque de repente eu estou explicando com uma linguagem, e se você olhar no seu livro didático, deve estar com uma outra linguagem, ou quando você vai fazer um SARESP, um vestibular, ou a própria APs, ele pode aparecer com outra palavra e vocês vão perceber que é a mesma coisa. Gênero textual é a mesma coisa
que gêneros do discurso, tá bom? E tipos de texto é a mesma coisa que tipologia textual, que é a mesma coisa que tipos do discurso, tá? Então, olha aqui, a gente tem aqui uma tabelinha que mostra, nessa linha aqui na frente, essa primeira linha, são geralmente aquilo que a gente chama de tipos de texto. A gente tem textos narrativos, textos de relação, textos argumentativos, textos expositivos, textos descritivos. Dentro dessa tipologia, então, essa linha aqui, a gente chama de tipologia, é o tipo do texto, ou é o tipo do discurso. Dentro delas, a gente tem vários outros que são gêneros textuais. Por exemplo, aqui dos textos narrativos, eu tenho conto maravilhoso, contos de fadas, fábulas, lenda, piada, narrativa de aventura, romance, coisas que esses gêneros textuais, se vocês forem perceber, vocês já viram vários ao longo da sua jornada escolar, tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que vocês vão perceber que os gêneros textuais eles circulam no nosso dia a dia. E vai ter uma atividade lá na apostila sobre isso, pedindo para que vocês digam que gênero textual circula no dia a dia de vocês. Então, vocês vão pensar nisso aqui e vão pensar numa infinidade, tá? Eu até marquei aqui para vocês alguns, fui circulando para vocês perceberem quantos que são que vocês percebem que vocês já aprenderam em outras áreas, em outros momentos. Relato de experiência vivida, né? Notícia, reportagem o tempo inteiro. Crônicas, a gente faz várias leituras. Texto de opinião, que artigo de opinião vocês escreveram lá na escola ainda, carta de leitor, resenha crítica, relatório, quando vocês fazem atividade lá com o laboratório de física, de repente vocês têm que fazer algum relatório, né? Textos prescritivos, que são os que dão instruções, orientações. Eu li vários textos prescritivos para poder aprender a mexer nessas tecnologias. Então, vejam, receita, instruções de montagem. Vejam quantas coisas a gente tem aí, tá? Então, meus queridos, essa aula de hoje era para vocês entenderem essa tela aqui principalmente, tá? O que é gênero textual e o que é tipologia textual. Lá na apostila, vocês vão ter duas atividades que vocês vão ter que pensar em gêneros textuais que circulam no dia a dia de vocês e de que tipo textual esse texto melhor se encaixa, tá? Então, vocês vão fazer na apostila. Quem não retirou, depois algum amigo manda a foto, faz no caderno. E aí eu vou colocando as próximas atividades para vocês lá no Google Classroom. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa eu mexer comigo aqui para eu vir mais para cá. Que vocês tenham gostado dessa aula. Opa! Que vocês estejam bem, que sejam protegidos e que compreendam. Eu tenho muita preocupação de que vocês aproveitem essas aulas e que a gente aprenda, tá bom? Eu estou estudando outras coisas para, de repente, a gente melhorar essa interação. Tá bom, meus queridos? Um beijo, um queijo e até a próxima aula. Fiquem bem, hein?